Olá, gente. Meu nome é Juan Reis, eu sou formado em História pela Universidade Católica de Petrópolis. Estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o tema que eu desenvolvi na minha monografia, que foi o distributismo inglês, que é aquela teoria econômica que foi formulada pelo Hilaire Belloc, historiador francês, e que teve como principal expoente o jornalista inglês J.K. Chesterton. A ideia de fazer um vídeo falando sobre o distributismo surgiu da pessoa do Agnon Fabiano, que é um dos membros fundadores da Sociedade Chesterton no Brasil. Acontece que o Agnon acompanhou o desenvolvimento do meu trabalho, a gente conversou bastante sobre. Em uma das conversas que a gente teve, ele propôs que seria legal fazer um vídeo falando sobre o pensamento distributista, já que ele ainda é muito pouco conhecido aqui no Brasil. E de cara eu topei, achei bem legal a ideia, só que a gente ia fazer esse vídeo um pouco mais pra frente, porque o meu trabalho, a minha monografia, ela está na iminência de ser publicada, provavelmente vai ser publicada ainda esse ano, então eu gostaria de fazer o vídeo quando eu já tivesse as datas certinhas, as informações da editora, pra gente fazer um vídeo mais objetivo. Mas a coisa de uma semana atrás eu participei de um congresso de história aqui no Rio de Janeiro, que aconteceu na Universidade Rural, no campus de Nova Iguaçu. E para esse congresso eu levei um artigo que é parte do meu trabalho, um recorte do meu trabalho, sobre a crítica inicial que o Hilaire Belloc faz ao capitalismo, que é uma crítica, essa crítica é um dos pilares do pensamento distributista. E como esse trabalho, esse artigo, ele já foi publicado, ele consta nos anais do Congresso, inclusive foi compartilhado na página da Sociedade Chesterton Brasil no Facebook, eu decidi entrar em contato com o Agnon, ele aceitou da gente fazer esse vídeo sobre o conteúdo que está nesse artigo. Então o vídeo, o hangout sobre o trabalho maior ainda está por vir. Nesse aqui eu só vou abordar o conteúdo desse artigo, que foi o que eu apresentei lá na Universidade de Nova Iguaçu, que tem como título o Hilaire Belloc e o Distributismo, um estudo sobre a teoria econômica formulada pelo historiador francês a partir de sua crítica ao capitalismo. Esse trabalho ele foi apresentado num simpósio de História Econômica, eu apresentei ele para alguns estudantes do pensamento econômico, sobretudo do pensamento econômico brasileiro, e ao final da apresentação, como é de costume nesse tipo de congresso, eles fizeram os questionamentos sobre o pensamento distributista e acabou que gerou um debate bem legal sobre o distributismo, porque são questões que eu já me deparei com ela em outros momentos de desenvolvimento do trabalho, tanto no ato da apresentação da monografia, quanto nas conversas que eu tive com amigos durante o período universitário ainda, sempre que eu falava sobre distributismo, alguma dessas dúvidas surgiam. Então acho que tem validade a gente falar um pouquinho sobre a experiência de apresentar o trabalho lá na Ampul, falar um pouquinho sobre as ideias que estão contidas no artigo, e no final falar um pouquinho das coisas que me perguntaram lá, né? E tentar responder essas questões, já que são questões que aparecem com alguma frequência quando a gente fala do tema do distributismo. É, na academia, o distributismo ele foi muito pouco trabalhado, tanto no Brasil quanto no mundo. Ele foi quase esquecido na segunda metade do século passado, mas no início desse século, em 2005, para ser mais preciso, surgiu na Espanha essa tese de doutorado escrita pelo Daniel Sada Castanho e que tem como termo distributismo em Chester. Então essa tese ela constitui uma importância bem expressiva para o tema do distributismo, porque o grande mérito do Sada no desenvolvimento da tese é a reunião das fontes, né? O Sada ele consegue, numa biblioteca americana, a totalidade dos artigos distributistas foram publicados na J.K. Weekly, que era uma revista semanal que funcionava como principal meio de propagação das ideias distributistas. O Sada ele consegue ter acesso a todos os números dessa revista e a partir dali ele desenvolve o trabalho dele. Então, dentre outros méritos, porque o trabalho do Sada de fato é muito bom, o principal é a reunião das fontes que acabou impulsionando alguns outros trabalhos sobre distributismo. Dentre eles você tem um trabalho sobre a origem tomista das ideias distributistas, que foi desenvolvido pelo Salvador Allé, um trabalho também espanhol. E aqui no Brasil, o tema do distributismo na academia ele quase que só foi trabalhado pelo doutorando em sociologia Alessandro Garcia. Se eu não me engano, ele é da UFRJ. Acontece que o Alessandro Garcia, na dissertação de mestrado dele, ele
trabalhou o pensamento econômico do Alceu Amoroso Lima. Em determinado momento do trabalho dele, ele descobre uma influência muito grande do pensamento do Chesterton no pensamento econômico do Alceu. Então ele acaba concluindo que o Alceu é uma espécie de distributista brasileiro, né? Ao lado do Gustavo Corsão, que escreveu o livro Três Alqueires e uma Vaca, onde o capítulo final, o livro é todo sobre o Chesterton, mas o capítulo final é todo sobre o distributismo, né? Sobre o pensamento econômico do Chesterton. Fora isso, até texto de internet é um tanto difícil você achar coisas sobre o distributismo. Você tem aqui um texto muito bom escrito pelo Guilherme Freire, um texto que está publicado na revista Vila Nova, não me lembro o título agora, mas não é difícil de achar na internet. Você tem uns vídeos do Guilherme Freire aqui no YouTube que funcionaram para mim como uma espécie de introdução ao distributismo. Inclusive, logo que eu iniciei os estudos, eu procurei o Guilherme Freire para tirar umas dúvidas, ele foi super solícito. Também tive contato com o Daniel Sada durante a produção do meu trabalho, ele me respondeu algumas questões também. E eu tive a sorte de contar com a orientação do Alessandro Garcia, ele é aqui da minha cidade, de Petrópolis, e foi um dos meus orientadores, ao lado do padre Anderson Alves, que tem uma obra publicada sobre São Tomás de Aquino. Então, o padre Anderson foi meu orientador na universidade, ele foi meu professor de História Medieval na Universidade Católica de Petrópolis, e o Alessandro foi uma espécie de orientador paralelo, que também muito me ajudou no desenvolvimento do trabalho. Devo muito a esses dois pensadores. E a grande dificuldade de introduzir o tema do distributivo na academia é que ele essa escassez, de fato, essa escassez de desenvolvimento das ideias distributistas, né? Você quase não tem textos sobre. As principais obras distributistas não receberam tradução em português. Mesmo nos países onde elas têm tradução, elas ainda são pouco trabalhadas. Então você tem quase que garimpar as ideias distributistas, né? Nesse sentido, até para facilitar o entendimento do tema, eu vou colocar na descrição do vídeo um texto do Agnon Fabiano, que chama Distributismo e Liberdade, que, ao meu entender, é um dos melhores textos curtos sobre o distributismo, que está em português. O Agnon, ele até começa o texto falando que o esforço de falar sobre distributismo é muito mais um esforço de garimpar ideias do que desenvolvê-las. Mas de fato ele faz isso muito bem, as ideias ficam bem claras e eu considero esse texto um bom pontapé inicial para quem quer aprender um pouco mais sobre distributismo, né? E por que trabalhar o distributismo no Hilary Belloc? Por que fazer esse recorte do Belloc para esse artigo? No meu trabalho amplo, eu desenvolvo sobre o distributismo no Chesterton e no Belloc. De fato, existe uma unidade do pensamento. Eles estão falando a mesma coisa de modos diferentes. Só que enquanto o Chesterton ele tem uma obra, principalmente a literatura dele, a obra apologética católica dele, ela já é um pouco mais conhecida no Brasil, e isso faz com que quem conhece um pouco sobre distributismo acaba adentrando no distributismo pelo pensamento do Chesterton. O Belloc também é um autor seminal para o entendimento das ideias distributistas, ele é o fundador do distributismo, ele é quem sistematiza o ideal distributista. Ele é muito pouco conhecido. O Belloc, ele é sempre o cara que é conhecido como o amigo do Chesterton, só que ele também é um cara muito importante. Ele tem uma obra histórica bem ampla, ele escreveu cerca de 80 obras, segundo o Daniel Sada. Ele escreveu biografias sobre história, ele escreveu... Aqui no Brasil você tem uma ou duas biografias, biografias de figuras históricas dele. E esse livrinho aqui, que foi publicado pela editora Eclésia, chama As Grandes Heresias, que é um livrinho bem legal também. O Belloc era um grande medievalista. As obras distributistas do Belloc, infelizmente, ainda não receberam tradução para português. Eu utilizo, para esse trabalho, a crítica que eu utilizo está contida nesse livro, que é o Estado Servil, o The Servile State, que é a obra onde o tema distributismo surge sistematizado pela primeira vez, né? A obra que torna o Belloc o fundador do distributismo, é a obra que faz ele ser conhecido como fundador do pensamento distributista. Eu utilizo uma edição argentina, de 1945, mas eu li em alguns sites que esse livro está sendo reeditado em inglês na Inglaterra e tem um estudo para reeditar ele em inglês nos Estados Unidos também, então provavelmente em pouco tempo, se já não foram editados, os livros do Belloc ganharão novas edições, né? O que é muito bom para a difusão das ideias distributistas, ainda que em outra língua. O,
o Chesterton, ele acaba escrevendo muito sobre o distributismo na J.K. Weekly, que é a revista principal meio de propagação das ideias distributistas, aquela na qual o Sada tem acesso. O Belloc ele escreve num estilo diferente, o Belloc é dado a tratados sobre o tema do distributismo. E nesse sentido, o Belloc ele é um autor um tanto mais doutrinário, né? Porque ele escreve tratados com início, meio e fim. Ele é o formulador das ideias, o sistematizador. Enquanto o Chesterton está respondendo a partir dos princípios distributistas aos temas atuais ou às discussões nas quais ele está inserido. No Brasil, ano passado ainda, surgiu esse livro aqui, ó, a tradução do The Outline of Sense, que é a única obra que o Chesterton publica sobre o distributismo, embora em outros livros dele, tipo o distributismo apareça nas entrelinhas, né? Esse livro aqui é uma compilação de artigos da J.K. Weekly sobre o distributismo. Acontece que esse livro ele é publicado na Inglaterra pela primeira vez em 1927, então ele reúne os artigos entre 1925 e 1927 do Chesterton. Só que o próprio Chesterton, na introdução desse livro, ele fala que é um tanto complicado tornar livro uma compilação de artigos, porque artigos de jornal eles por definição respondem a discussões amplas e atuais ao mesmo tempo e a temas atuais. Então, tipo, para você entender o distributismo que está contido nesse livro, você já teria que ter um conhecimento prévio sobre o distributismo para entender em quais discussões aqueles textos de Chesterton estão sendo inseridos, né? Eu até acho que é um livro muito bom, é uma vitória a gente ter conquistado a tradução em português desse livro, mas na minha opinião ele carece de um prefácio além do prefácio do Chesterton, um prefácio que sistematize o distributismo e que insira o leitor na dinâmica do distributismo, porque muita gente que lê puramente aquele livro ali acaba meio que sem entender o que o Chesterton está querendo dizer, né? O Belloc, embora o Chesterton seja um autor claro, ele está escrevendo para a alta intelectualidade do pensamento econômico, né? Ele está discutindo com os fabianos. Ele, ele é até bem claro, você consegue entender, mas ficaria muito mais fácil se você já tivesse inserido no pensamento distributista quando você pegasse um livro tipo o The Outline of Sense para você ler. E a gente trabalha, nesse artigo eu decidi trabalhar o Hilaire Belloc, porque além dele ser um pensador seminal e um pensador esquecido, mesmo nos trabalhos acadêmicos que abordaram o distributismo, os trabalhos estão falando do distributismo no Chesterton. O Gustavo Corsão, ele fala, que é um livro, né, num trabalho acadêmico, ele fala unicamente da figura do Chesterton. O Daniel Sada, na tese de doutorado dele, ele usa um pouco do Belloc, mas o trabalho dele também se debruça sobre o distributismo no Chesterton, até porque o Belloc ele pouco escreveu na J.K. Weekly. E o Alessandro Garcia, quando ele está falando do pensamento econômico do Alceu Amoroso Lima, a influência do Alceu foi o Chesterton, então ele também acaba não abordando o distributismo no Belloc, né? Deixando essa lacuna aí que precisa ser preenchida até para o Belloc se tornar um autor reconhecido como historiador, né? Porque ele é um bom medievalista. A metodologia que eu utilizei na abordagem das ideias do Belloc foi uma metodologia ligada à história das ideias, que é uma maneira de se abordar ideias políticas e ideias econômicas, que ela vai de encontro à filosofia política e também, de certa forma, ao materialismo, né? Por quê? Geralmente, quando você está estudando uma ideia política ou um pensamento econômico, você tende a ligar ele à totalidade, né? Ao marxismo fala muito dessa questão da totalidade, mas você tende a ligar ele às relações amplas, né? Você tende a entender aquela formação dentro de um contexto. Só que a história das ideias, sobretudo na figura do Quentin Skinner, ela entende que a formação, o desenvolvimento de uma ideia política, o desenvolvimento de uma ideia econômica, assim como qualquer ação, ela é desenvolvida num ambiente que restringe e capacita ela. O autor, ao desenvolver e ao divulgar a ideia política dele, ele teve coisas que capacitou e coisas que restringiu ele. Sendo assim, quando você liga essa ideia a um contexto extremamente amplo, você pode estar propondo uma relação inapropriada. Você pode estar dizendo que o autor recebeu influência de um autor que ele não recebeu. Quando, na verdade, para a história intelectual,
para a história das ideias, o contexto que importa é o contexto do autor. E a percepção que importa é a percepção do autor, porque só o autor consegue nos dizer o quanto ele foi afetado pelo contexto. Um caso clássico, só para citar um exemplo, é a dinâmica entre o Hobbes e o Locke. Né? Durante muito tempo a historiografia acreditou que o Locke ele escrevia para responder às ideias do Hobbes. E em determinado momento descobriu-se que o Locke ele não estava tão interessado assim, em responder às ideias do Hobbes. Então se mudou a concepção, né? Você mudou a leitura das ideias do Locke porque você descobriu que ele não estava ligado diretamente a uma influência do Hobbes, né? Ele tinha outras influências. Sendo assim, a fonte principal que eu utilizo, tanto nos artigos quanto no trabalho mais amplo, são os próprios autores, porque ninguém melhor do que eles vai me dizer o que capacitou, o que restringiu a formulação das ideias dele. Né? Um exemplo dentro do distributismo é que você pode falar, tipo, o distributismo ele de fato faz críticas contundentes ao capitalismo e ao socialismo. Os autores distributistas desenvolvem críticas bem contundentes. Só que você precisa entender o momento histórico quanto aqueles autores foram tocados pelo momento histórico. Igual os pensadores distributistas eles vão até quase 1930 acreditando que um Estado coletivista, um Estado socialista, ele não vai se estruturar, que ele é uma impossibilidade. Só que aí você vai ter outros autores que vão dizer, poxa, mas a Revolução Russa aconteceu em 1917. Só que a Rússia até meados de 1928, 1927, quando se desenvolve melhor a discussão entre as ideias do Trotsky e as ideias do Stalin, a Rússia é uma grande confusão para quem está de fora da Rússia. Ninguém está entendendo muito bem o que está acontecendo na Rússia. E ela ainda não é uma grande potência. A União Soviética ainda não é uma grande potência econômica, até 1928 pelo menos. E então, tipo, um leitor desavisado, um leitor que está demasiadamente preocupado com o contexto amplo, já pode estar julgando as ideias dos pensadores distributistas ao dizerem que o Estado coletivista ele não pode se instaurar, falando que na Rússia o Estado já está instaurado, quando na verdade não. Tipo, as ideias que os pensadores recebiam da Rússia não eram ideias muito claras e a Rússia ainda não aparecia para o mundo como potência. É só um exemplo para dizer que tipo, o que importa nesse sentido para essa metodologia são as ideias dos autores. Bem, dito isso, eu acho que a gente pode entrar de fato no tema do artigo, que é o distributismo. E embora eu tenha dito que o distributismo ele surge sistematizado pela primeira vez no livro do Belloc, no Servile State, em 1913, dois eventos históricos são bem importantes para a formulação do distributismo tal como ele foi pensado pelo Belloc. O primeiro é o movimento de Oxford, que foi um movimento que surgiu dentro da High Church, né, e também pelos intelectuais de Oxford na primeira metade do século XIX, e que tinha como objetivo aproximar a alta igreja anglicana da igreja apostólica. Os, os expoentes desse movimento defendiam que a alta igreja anglicana ela era descendente direta da igreja apostólica, e dentre as ideias do movimento estava a defesa da utilização anglicana dos textos da patrística, por exemplo. Só que esse movimento, para além de um movimento espiritual, ele foi um movimento social também, porque a realidade da Inglaterra, a realidade econômica inglesa na época era bem complicada. Então, a partir desse movimento surgiu um questionamento social também, que divergia um pouco das críticas feitas ao capitalismo pelos autores socialistas em questão de levantar um ponto cristão sobre um ideal social, né? Um ideal social cristão. Embora o Belloc na primeira metade do século XIX ele nem fosse nascido, ele só nasce em 1870, enquanto ele está em Oxford, porque o Belloc ele estudou história em Oxford, ele é atingido por esses movimentos sociais cristãos, ele é um militante da causa social cristã e ele é tocado diretamente pelo Cardeal Manning, né? O Cardeal Manning ele é o pivô da conversão da mãe do, do Belloc ao catolicismo. O próprio Cardeal Manning ele se converte ao catolicismo, se torna cardeal católico, ele participa do conclave que vai eleger o Papa Leão XIII e ele é um dos principais cardeais consultados pelo Leão XIII durante a escrita da encíclica Social Rerum Novarum, né? Que é a encíclica sobre
a condição dos operários. E essa encíclica também representa um ponto bem marcante no distributismo, porque os autores distributistas bebem muito dela na concepção da ideia distributista, né? O Chesterton vai dizer nessa obra dele que o distributismo estava implícito na doutrina social da igreja e explícito na Rerum Novarum, e coube ao Belloc apenas sistematizá-lo como um modo como sistema econômico prático, né? E é isso que o Belloc faz em 1913 no Estado Servil. E outro evento importante é um debate que vai ocorrer na revista New Age, que era um órgão de publicação do grupo de artes e ofícios da Sociedade Fabiana, onde o Belloc e o Chesterton, até então defensores também do modelo socialista de sociedade, eles foram socialistas na juventude, né? Nesse momento eles já estão rompendo com as ideias socialistas. Eles rompem de fato, eles divergem dos autores socialistas, H.G. Wells e George Bernard Shaw, no sentido da mudança que a Inglaterra precisava para se tornar um ambiente mais suportável, né? O que o Belloc vai dizer no primeiro artigo do debate é que, assim como os socialistas e assim como todos aqueles que publicam naquela revista, ele de fato acredita que a Inglaterra precisa passar por mudanças profundas na estrutura social e econômica. Só que as mudanças que ele acha que a Inglaterra precisa não são aquelas defendidas pelos socialistas. Então, a partir dali, eles começam a desenvolver o ideal distributista, né, por meio da crítica ao capitalismo, que era o ponto em comum entre os quatro autores, mas também através da crítica às ideias, às soluções propostas pelos socialistas, né? E o distributismo, assim, ele é configurado como uma espécie de terceira via. Daniel Sada defende que o distributismo é uma terceira via, porque responde ao capitalismo e ao socialismo nos campos antropológico, filosófico, social, político e econômico. E o distributismo, ele de fato responde aos dois maiores ideais econômicos e se caracteriza pela defesa de uma autêntica concepção de liberdade e também da distribuição da propriedade privada, né? E isso já é bem inovador para o distributismo. Por quê? Porque o distributismo ele coloca como principal inimigo o capitalismo, porque o capitalismo é a realidade social inglesa. O socialismo ainda era uma alternativa, embora a alternativa mais provável na época, a alternativa mais aceita entre os intelectuais e os políticos. Mas o principal inimigo do distributismo é o capitalismo. E os caras, eles defendem a propriedade privada e a liberdade contra o capitalismo. Isso na época já causava o mesmo espanto que causa hoje, né? E o distributismo ele vai se opor ao capitalismo por entender que o capitalismo ele defende uma concepção errada de ser humano. Ele defende um ser humano egoísta, né, aos moldes do liberalismo, um ser humano movido pelo egoísmo, pelo interesse econômico, pela capacidade de consumo, enquanto o distributismo ele entende que o homem ele deve buscar a plenitude, né? Que tudo que o homem faz, ele faz em prol de se desenvolver. E se desenvolver rumo a uma plenitude. Rumo à plenitude. E nesse sentido que entra a questão da propriedade privada. O slogan da Liga Distributista é pela restauração da liberdade por meio da propriedade. Por quê? Para você se desenvolver rumo à sua plenitude, você precisa ter a capacidade de escolha, né? Você precisa deliberar por si e pelos seus. Você precisa... E para você poder escolher sobre a sua vida, você precisa ter os meios necessários para a sua subsistência, porque senão você acaba deixando que outra pessoa escolha por você, né? O que acontece com o proletariado de maneira geral. O ser humano que depende do trabalho para sobreviver, ele não é livre de fazer as suas escolhas, ele depende que o patrão faça as escolhas por ele, né? E é nesse sentido que a propriedade acaba sendo a condição salvaguarda para a liberdade de desenvolvimento do homem, né? Porque é só a propriedade privada, a capacidade mínima de subsistência, que possibilita que todos os homens possam ter a liberdade de escolha, liberdade essa que vai levar ao desenvolvimento pleno das finalidades humanas, né? Que vai levar ao exercício pleno da liberdade humana. E ao falar de propriedade, e agora já falando da crítica inicial do Belloc ao distributismo, que é a crítica que eu trabalho nesse artigo, o Belloc ele vai inserir a questão da propriedade numa discussão ainda maior, que é a discussão da produção de riqueza, né?
O Belloc vai entender, assim como os socialistas, esses termos eles são bem utilizados pelos socialistas. O Belloc ele vai entender que o processo de produção de riqueza ele depende de alguns fatores que, que são, dentre os principais, a terra, o capital e o trabalho. Terra ele vai dizer o seguinte: para a produção de riqueza é toda aquela atividade que o homem faz em relação a alterar o meio onde ele vive para tornar o meio melhor para a sobrevivência dele. Logo, riqueza é toda aquela matéria que o homem transforma de maneira inteligente para tornar a vida melhor para ele. Para se produzir riqueza, segundo o Belloc, você vai precisar de capital, que é tipo o investimento, né? O investimento inicial a sobra que vai te garantir a sobrevivência entre o tempo de uma produção e outra. Você vai precisar de terra, que é o ambiente onde você modifica para se produzir a riqueza, e dentro desse conceito de terra ele já inclui as ferramentas e a tecnologia nesse primeiro momento. E você vai precisar de trabalho também. Trabalho é toda a atividade intelectual ou manual que o homem desenvolve que o homem desempenha no processo de produção de riqueza. Só que para o Belloc, e aqui ele já subverte o marxismo, ele vai dizer que meio de produção é a conjugação entre terra e capital, porque trabalho todo homem tem. E logo quando você diz que um homem ele não possui os meios de produção, você está dizendo que ele não pode produzir riqueza a menos que alguém que possua capital e terra permita que ele produza, permita que ele aplique o trabalho dele num processo de produção de riqueza. E aí que está a principal crítica do Belloc ao capitalismo, porque ele vai dizer que na sociedade capitalista, a terra e o capital, ou seja, os meios de produção, eles estão em posse de muitas poucas pessoas, eles estão em posse de alguns poucos ricos que controlam a produção da riqueza. E o proletário ele só tem acesso a parte da riqueza em forma de salário, só que essa parte da riqueza ela não é o suficiente para tornar ele, num período hábil de tempo, um proprietário dos meios de produção, e ela acaba tipo, estando presente na vida do indivíduo de maneira coercitiva durante toda a sobrevivência dele. Né? Então o ser humano, o proletário, o ser que ele não possui os meios de produção, ele acaba sendo obrigado a trabalhar para outra pessoa durante toda a vida dele sem a possibilidade de migrar de classe, né? Sem a possibilidade de tornar-se um detentor dos meios de produção num período hábil de tempo. Ou seja, à medida que o homem ele vai passar a vida dele despossuído dos meios de produção e obrigado a trabalhar para outra pessoa para sobreviver, ele acaba estando numa situação de servidão, né? E a massa que constitui o Estado, a maior parte da população, ela é sujeita a essa posição de servidão porque os meios de produção estão concentrados na mão de alguns poucos ricos. E o Belo que ele inclusive vai dizer que não tem problema nenhum em você vender o seu trabalho em troca de algum lucro, em troca de algum produto, ou até você trocar o seu trabalho tipo por credo, tipo você trabalhar para outra pessoa por credo religioso, por vontade de ficar rico, isso você não tem problema nenhum, você pode fazer isso. O problema, o que torna a sociedade capitalista uma sociedade servil, uma sociedade tipo de servos e senhores, é que existe uma legislação positiva aos proprietários do meio de produção que obriga os proletários a trabalharem para eles durante toda a vida. Ou seja, ou o pessoal trabalha, ou eles morrem de fome. Em última instância, o Estado obriga eles a trabalharem para esses poucos ricos. Né? E é essa legislação positiva a esses poucos proprietários, que para o Belo caracteriza uma sociedade servil. E é nesse sentido da concentração da propriedade dos meios de produção que está a principal crítica distributista, a crítica matriz do distributismo. Porque eles vão dizer que se o capitalismo ele concentra a propriedade dos meios de produção na mão de alguns poucos homens, o socialismo ele vai concentrar ele vai resolver esse problema concentrando a propriedade dos meios de produção na mão do Estado. Só que isso não, tipo, na verdade é uma falsa solução, né? Porque a única solução, já que o problema é a concentração, seria a descentralização, né? Seria se distribuir, se pulverizar os meios de produção, dando uma pequena parcela a cada cidadão,
para que ele possa, de maneira digna, sustentar a si e os seus e assim ter a capacidade de deliberar sobre a própria vida, né? O distributivismo nada mais é do que a defesa de uma economia de pequenos proprietários. Seja por economia familiar, por pequenas lojas, pequenos comércios, pequenos produtores, ou no caso daquelas atividades que dependem de uma indústria, por meio da atividade cooperativa, né? Que é quando as ações da empresa, a propriedade da empresa, ela é dividida entre o maior número de funcionários possíveis, né? Dentre os próprios funcionários que trabalham na empresa. Essa crítica à concentração da propriedade, essa crítica ao capitalismo e ao mesmo tempo essa defesa do distributismo, ela, embora seja bem introdutória, ela está presente no primeiro livro que o Belloc publica sobre o distributismo, ela é uma espécie de fundamento, né? Ela é retomada pelo Belloc nas outras obras que ele publica a respeito do distributismo. As principais as crises da nossa civilização, The Crisis of Our Civilization, que é uma obra que o Belloc publica em 1939 a partir de uma série de palestras que ele dá numa universidade na Inglaterra. E também tem uma espécie de panfleto político com o nome de O Ensaio sobre a Restauração da Propriedade, que é a obra onde ele apresenta uma espécie de plano prático para a obtenção de um Estado distributista, né? O caminho pelos quais os distributistas precisam percorrer para chegar ao Estado distributista. Mas a ideia de falar sobre essa crítica é porque, de fato, ela é a matriz, ela é retomada depois não só pelo Belloc, mas também pelos outros autores que escrevem sobre distributismo. Você vai ter o Chesterton como principal expoente, mas também outros intelectuais, como Arthur Pente, o famoso gremialista, e também o Vincent McNabb, que é um padre dominicano, um importante tomista, publica obras sobre São Tomás, obras sobre distributismo, e foi sobre ela, né? Foi basicamente esse o artigo que eu apresentei, a minha apresentação lá na Ampur. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as perguntas que me fizeram lá. Eu anotei as perguntas no verso da folha, porque me fizeram várias, então eu precisava ser rápido ao anotar para depois conseguir responder todas juntas. A primeira pergunta que me fizeram lá foi feita por um dos doutores, organizadores do evento, que foi sobre se os distributistas já utilizavam o termo terceira via, né? Se eles se colocavam como terceira via de fato. E a resposta é que não, como eu disse para vocês, o termo terceira via ele é utilizado pelo Daniel Sada Castanho. Por quê? A ideia de trabalhar o distributismo no Castanho surgiu porque ele trabalhou algumas terceiras vias numa obra anterior dele. E uma das terceiras vias com a qual ele teve contato foi o distributismo, ele se interessou muito por ela e decidiu voltar nela na tese dele. Só que no meu trabalho eu utilizo para falar um pouquinho sobre terceira via o Giddens, né, que ele fala, o Anthony Giddens, que é um sociólogo defensor da terceira via, da social-democracia, mas eu uso um textinho dele onde ele fala que esse termo terceira via ele recebeu diferentes significados ao longo do tempo. Então, quando você for falar de terceira via, você precisa falar de que terceira via que você está falando, né? Embora hoje a gente entenda essa concepção de social-democracia, logo que a gente fala de terceira via, a terceira via já significou, tipo, por exemplo, os regimes de extrema-direita, né? O fascismo, por exemplo, o nazismo. Eles sim se colocavam como terceira via. Os distributistas eles não se colocavam como terceira via, não utilizavam esse termo, embora sim eles estivessem respondendo ao capitalismo e ao socialismo. Tanto que é bem complicado se tentar encaixar o distributismo na esquerda ou na direita, porque ele rompe com ambos os ideais. Ele tem realmente uma organização de pensamento que ela é muito sólida e ao mesmo tempo ela é única, né? Ele se desliga dos valores do capitalismo e do socialismo, faz críticas aos dois ideais e recebe críticas de expoentes de ambos os ideais, né? Então, de fato, o distributismo, embora ele não se colocasse como terceira via na boca dos autores, ele é uma autêntica terceira via. Provavelmente muito mais autêntica do que essa ideia de social-democracia, né? Que você consegue colocar como uma esquerda moderada. Uma segunda questão veio também num dos doutores organizadores do evento, é que ele falou comigo que embora o distributismo ele se proponha a romper com o capitalismo, ele não consegue, porque ele continua fortalecendo o status quo do capitalismo à medida que ele defende os valores da liberdade e da propriedade.
E essa é sempre uma questão que aparece, né? Você fala do distributismo com qualquer pensador mais ligado às ideias de esquerda e ele de fato tem a tendência de colocar o distributismo na direita. E nesse sentido eu acho que nem vale se você ficar tentando discutir com ele. Você tem que mostrar dentro dos autores distributistas, ou melhor, dentro dos autores marxistas, dentro dos autores da esquerda, por que o distributismo não podia ser um movimento capitalista, né? E para responder essa, eu usei tipo a questão do próprio Marx, né? Porque embora o distributismo sim, ele defenda os valores da liberdade e da propriedade, ele defende uma liberdade diferente da que o capitalismo defende e ele defende a propriedade, mas ele é totalmente contra a acumulação da propriedade. E para o Marx, para você ter acumulação de propriedade, para você ter capitalismo, desculpa, você precisa ter a acumulação da propriedade. Da mesma maneira, o distributismo ele defende um ideal de pequenas propriedades e de propriedades familiares. Sendo assim, você não tem uma proliferação do ideal proletário, né? Você não tem muita gente se vendendo em troca de um salário. Você não tem o proletário em si, que também é uma das características que você precisa ter no capitalismo. Sem proletário e sem acumulação de propriedade, você não tem capitalismo. Mas além disso, eu expliquei para ele uma historinha que ela tá explicada ela tá presente no livro na biografia que o Titterton escreve sobre o Chesterton e que mostra que na época ninguém imaginava que o distributismo era capitalismo, né? A história é a seguinte: em 1927, se eu não me engano, 1926, 1927, a J.K. Wickler ela tá passando por sérios problemas financeiros e ele inclusive está na iminência de fechar o jornal. Aí o Titterton tem a ideia de pedir para o George Bernard Shaw, para o famoso socialista fabiano, um texto dele para publicar na J.K. Weekly, porque ele acha que o Bernard Shaw ele tem força para levantar o jornal publicando um texto dele. Aí, como o Shaw ele era bem amigo do Chesterton desde a época dos primeiros debates, ele escreve em nome do Chesterton pedindo para o Shaw um artigo. E o Shaw ele escreve uma resposta dizendo que ele não vai fazer nada, ele não vai escrever um artigo, ele não vai fortalecer a J.K. Weekly, porque a ideia do distributismo, na verdade, é uma copiação do socialismo, né? É uma espécie de socialismo defendida com um nome diferente. O que prova que na época o distributismo ele era entendido muito mais próximo do socialismo do que do capitalismo. E para responder também, já que a gente levantou que o socialismo estava próximo do distributismo, que o distributismo também não era socialismo, tipo, quando o Shaw responde negativamente ao pedido do Titterton, ele juntamente com o Chesterton tem a ideia de promover um debate, e esse debate ele é divulgado pela BBC, ele é transmitido pela BBC Londres, que chama Do We Agree, né? Que é algo como Nós Concordamos, que era um debate para de fato exemplificar, que era um debate para dizer se o distributismo ele correspondia às ideias socialistas. E o mais engraçado é que o Shaw foi achando que ele ia colocar o distributismo dentro do socialismo, e no final, muitos dizem que o Chesterton deu uma surra nele no debate. Né? O debate foi mediado pelo Hilary Belloc e os dois autores se opuseram, cada um em nome do seu ideal, né? Mas a ideia era de fato encontrar os pontos em comum entre o socialismo e o distributismo, e o debate demonstrou que muitos poucos eram esses pontos, né? Era muito mais a questão da crítica ao capitalismo em si, mas as soluções propostas não tinham muito a ver entre as distributistas e as socialistas. Um outro professor me perguntou sobre uma crítica, um dos organizadores também, um dos doutores organizadores, me perguntou se na obra do Belloc existe uma crítica ao socialismo do Marx. E de fato existe no The Cries of For Civilization, o Belloc ele escreve um pouco sobre o Marx, onde ele vai dizer nem tanto a questão econômica do Marx, mas ele vai dizer que o Capital do Marx ele foi um livro que esvaziou a atividade econômica e sociológica de espiritualidade, né? Mas uma questão puramente econômica não tem tanto essa crítica, porque uma que o Belloc ele está querendo responder ao socialismo inglês, né? E outra é que ele faz uma análise histórica do socialismo, uma análise histórica do capitalismo, onde ele vai dizer que os socialistas eles são muito mais fruto dos ateus do século XVII
e que os textos como o do Marx e o texto do Darwin, né, sobre as origens das espécies, eles são sintomas de um materialismo já existente, não causas do materialismo. Então, nesse sentido, a crítica dele não é nem tanto econômica, né, uma crítica mais ao ateísmo proposto pelo Marx. Um dos outros professores me perguntaram como seria o processo de distribuição de riqueza no distributismo, né, como eles propunham que a riqueza fosse distribuída. E nesse sentido, no meu trabalho amplo, eu falo um pouquinho sobre o ensaio sobre a restauração da propriedade do Belloc, mas a ideia, o ponto comum entre o Belloc e o Chesterton nesse sentido de como a riqueza seria distribuída é tipo, ele tem 3 estágios muito específicos, né? Eles vão dizer que primeiro você tem que denunciar os monopólios, o primeiro estágio. E aí, tipo, muito da obra distributista ela tá ligada a esse primeiro estágio, né, que é uma obra de denúncia dos monopólios, para provar de fato que os problemas que os cidadãos enfrentam em relação ao capitalismo é fruto da acumulação da propriedade, né? E num segundo momento você faz uma apologia à propriedade, você demonstra como a distribuição da propriedade ela pode ser benéfica à estrutura social, não só da Inglaterra, mas à estrutura social mundial, né? O Belloc ainda fala isso, que ele está escrevendo sobre a situação inglesa, mas é porque a inglesa é uma espécie de meca do capitalismo no mundo, né? Nessa época. Então, você resolvendo o problema da acumulação da propriedade na Inglaterra, você acaba dando parâmetros para se resolver os problemas da acumulação da propriedade ao longo do mundo, né? E num terceiro momento, tipo, você denunciou os monopólios, você denunciou a acumulação da propriedade, você fez uma apologia à propriedade no sentido da porque a propriedade para eles ela faz parte do ser, né? Ela está inscrita na natureza humana, só que ela foi atrofiada já que durante alguns séculos o capitalismo fez com que a propriedade para a maioria dos seres humanos ela fosse conhecida apenas como instinto, né, e não como realidade. Então o que você precisa nessa apologia à propriedade é despertar algo que já está dentro do ser. E quando você despertar e as vitórias da propriedade elas vão começar a aparecer, porque a população ela não vai mais permitir a acumulação da riqueza da propriedade, você vai precisar de medidas de Estado, você vai precisar do Estado por meio de medida legislativa, tanto para assegurar a propriedade recém-distribuída, quanto para facilitar o processo de distribuição da propriedade, no sentido de tributar os grandes proprietários, tipo, fazer uma tributação específica aos grandes proprietários. Tudo isso está mais envolvido no meu trabalho amplo e possivelmente a gente vai abordar isso no próximo vídeo, né, que é o vídeo já sobre a obra, né, sobre a obra monográfica. Aí um outro professor me perguntou se na época foi levantado como distributismo a crítica se o distributismo era utópico, né? Porque o próprio Marx ele criticou os socialistas utópicos. E sim, essa crítica foi levantada, eu trabalho ela no terceiro capítulo do meu artigo. O principal autor que vai escrever sobre a utopicidade do distributismo é o George Bernard Shaw. Ele vai dizer que o distributismo é um ideal impossível. E o Chesterton responde a essa ideia do Shaw diversas vezes. Uma das mais interessantes foi a que eu usei para responder lá, é que o Chesterton ele acredita que tipo assim, utopia, ele é um sistema que ele não se adapta ao ser. É um sistema que tipo assim, é a questão do socialismo, por exemplo. O socialismo ele é contra a natureza humana. Sendo assim, todo sistema que ele é utópico, todo sistema que ele é contrário à natureza humana, ele já carrega na sua materialização o germe da sua destruição, né? Porque se o sistema é contra a natureza humana e ele se coloca na prática na natureza humana, ele vai tentar forçar o homem a ser aquilo que ele por natureza não é. Logo, ele vai acabar descobrindo que o homem não pode ser aquilo, porque ele não foi, tipo, ele não foi criado para ser aquilo. Então, nesse sentido, você pode sim fazer a crítica se o distributismo é utópico, mas você vai ter que fazer junto uma crítica à antropologia tomista, que é a antropologia que o distributismo usa para sua concepção de homem, né? O distributismo entende que a propriedade privada é um direito natural do homem, tal como São Tomás de Aquino entendia. Então, para se criticar
para se dizer que o distributismo era utópico, você teria que dizer que a concepção de propriedade como direito natural é errada. Então você pode fazer isso, mas você vai ter que discutir tipo, esses dois temas, né? Você dizer que o distributismo é meramente utópico só porque ele não tem condição de se realizar, ou porque você acha que ele não tem condição de se realizar, não responde nada, entende? Você vai ter que dizer por que ele não tem condição de se realizar. Assim como o Chesterton dizia que o socialismo não se realizaria porque ele era contrário à natureza humana, porque ele não respeitava algo que estava inscrito na natureza humana. É a tal da questão da autêntica antropologia, né, que o Sada chama, que é essa ideia de um sistema econômico que se adapta ao homem e não tipo um sistema econômico que tenta adaptar ao homem ao sistema econômico. Outra coisa é que o Belloc, ele no Estado Servil ainda, ele faz um desenvolvimento histórico até a chegada do capitalismo, onde ele vai dizer que o distributismo, ao contrário do socialismo, já existiu sociedades distributistas, que são as sociedades medievais, né, onde o acesso à propriedade dos meios de produção estava garantido, né, pelas leis do período feudal, principalmente no século IX e o século XIII, são os períodos que ele usa. Por quê? E aí a gente vai ter que responder também aos historiadores nesse sentido. O que o Belloc está dizendo, embora existisse sim o feudalismo, é que tipo assim, quando o camponês ele tomava parte do terreno do senhor, é claro, o terreno, a propriedade absoluta do terreno era do senhor, mas o senhor dava acesso à propriedade ao camponês em troca de uma taxa fixa, ou seja, o camponês ele pagaria aquele soldo fixo ao senhor e todo o lucro que ele tivesse da produção seria do camponês. Ao contrário do que acontece hoje em dia na sociedade capitalista, quando na verdade quem paga o salário fixo ao trabalhador é o senhor e todo o lucro é do senhor, entende? Então a atividade do capital ela estava ligada à atividade do trabalho e não à atividade da posse. E na verdade você tinha um amplo acesso, porque os senhores eles não tinham interesse na terra se não tivesse alguém que produzisse para eles. Então, nesse sentido, o lucro, a questão do capital, ela ficava pro camponês e não pro senhor. Então, pro Belloc, esse período do século IX ao século XIII na Europa de maneira geral foi o período distributista. Outra coisa é que o Chesterton vai dizer que o distributismo ele é inclusive muito mais propositivo que o socialismo, né? E o Belloc também fala isso. Por quê? Porque quando eles entendem que o socialismo ele é a coletivização total, né? A estatização dos meios de produção ela é uma impossibilidade. Porque a propriedade privada ela está inscrita na natureza humana. Então, quando os socialistas tentassem estatizar os meios de produção e não conseguissem, eles iam acabar pegando como prêmio de consolação, né, umas melhorias sociais, no sentido de garantir um pouco mais de segurança ao trabalhador, essa questão das leis trabalhistas. Né? Só que quando você consegue uma pequena melhoria social, e isso para eles é o máximo que o socialismo vai conseguir, tudo que você está fazendo é garantir uma pólice de seguro ao sistema capitalista. Por quê? Porque você está reduzindo a tensão que existe entre o proletário e o senhor. Você está, tipo, dando um pouquinho mais de segurança ao proletário, por exemplo, num sistema previdenciário, só que você está garantindo que o capitalismo ele persista. A tensão que existiria se o capitalismo persistisse sem dar segurança ao proletário, entende? Então, à medida que você melhora um pouquinho a condição do proletário, você está melhorando muito a condição do capitalismo. Você está perpetuando um regime de servidão. E nesse sentido que eles entendem que a única alteração social autêntica é a distribuição da propriedade, porque você vai dar a segurança plena ao proprietário do meio de produção, ao pequeno proprietário do meio de produção, e você vai conseguir de fato mudar a estrutura do sistema. Você vai deixar de ser um sistema capitalista para ser um sistema distributista. Um dos doutores ainda me perguntou um pouquinho sobre as influências que o distributismo proporcionou, e a gente já falou no pensamento brasileiro, a gente já falou um pouquinho delas no Alceu e no Gustavo Corsão, que são os grandes distributistas brasileiros.
Você tem também o Franz Schumacher, que é o autor desse livro aqui, o Small's Beautiful, que recebeu o título de O Pequeno é Belo, que ele acaba sendo uma espécie de distributista tardio, né? As ideias dele são bem parecidas com as ideias distributistas. Ele não é brasileiro, mas eu considero essa a principal obra distributista fora dos primeiros autores do distributismo, né? É um livro muito bom, até porque ele já está tratando da questão da distribuição da propriedade no, num período mais próximo ao nosso, né? Já numa economia industrial. E isso é bem interessante, porque eu falo dos meios de aplicação do distributismo nesse sentido. Ele não está falando especificamente do distributismo, mas ele está falando de uma economia cristã, né? Ele se converte por uma encíclica, o Guilherme Freire explica muito bem isso, diferente dos autores distributistas. Ele não se converte pela Rerum Novarum, mas sim pela, se eu não me engano, pela Manevite, né? Que é a igreja dos pequenos. E a partir disso ele defende uma economia dos pequenos negócios. Esse doutor também me perguntou sobre as aplicações práticas do distributismo, e essa vai ser uma das minhas principais discordâncias com os autores não acadêmicos em relação ao distributismo. Por quê? É comum se ouvir que, que o complexo de Mondragon, na Espanha, né, no País Basco, ele é um complexo industrial distributista. E de fato existe muitas semelhanças entre Mondragon e o distributismo, principalmente porque lá as indústrias trabalham com um sistema cooperativo. Só que eu não consegui prova histórica nenhuma de que aquilo foi uma influência distributista, e a metodologia que eu utilizo para o trabalho não me permite especular nesse sentido, entende? Eu li a biografia do padre José, padre Ashmirieta, se eu não me engano é assim que pronuncia o nome, que é o padre fundador do Complexo Industrial de Mondragon, e ele não cita o distributismo, ele não cita o Chesterton, ele não cita o Belloc. Então, Mondragon me parece muito mais um socialismo católico, porque de fato em algumas localidades onde o comunismo foi católico, onde o socialismo foi católico, como em alguns lugares na Itália, como o próprio Mondragon, que você tem uma questão no socialismo católico muito forte lá, o catolicismo era muito mais forte antes do socialismo chegar, né? O movimento social católico era. E isso está inscrito até nas tradições do ETA, por exemplo. Você vai estudar a história do ETA, você vê que a força do catolicismo ainda é maior do que a força do marxismo, né? Então, nesse sentido, Mondragon ainda, eu confesso que eu careço de estudo sobre Mondragon, mas eu não li nada que me deixasse seguro de apontar Mondragon como um experimento distributista. Me parece muito mais um movimento de esquerda católica. Embora, sim, é um movimento que perpetua a questão da cooperativa e da pequena propriedade, assim como cidades da Itália inteira são cidades de pequenos proprietários e existe inclusive bancos de economia de pequenos proprietários na Itália. Isso você pode fazer um estudo sobre esse socialismo católico e eu espero que alguém um dia de fato consiga colocar isso dentro do distributismo, mas essa pessoa, pelo menos no momento, não seria eu. E, o, e foram essas as questões que eu respondi lá. Como eu disse, um vídeo maior, um vídeo mais objetivo ainda está por vir, esse acabou ficando grande também. Espero que vocês tenham gostado, espero que se interessem sobre o tema do distributismo. Eu só queria fazer uma pequena correção que eu disse no início do vídeo que esse livro aqui surgiu ano passado, mas essa é a primeira edição, ela é de março de 2016. Foi porque eu utilizei uma versão espanhola desse livro também, do The Outline of Sense, né? Mas quando ele saiu ele em português, eu fui lá correndo, comprei, gostei da tradução, tá muito boa. Eu só recomendaria numa segunda edição um prefácio. O Ivo Skander, que escreveu o prefácio do Ortodoxia, seria um ótimo autor desse prefácio, porque ele é muito bom, né? O prefácio do Ortodoxia. Dessa edição do Ortodoxia da Eclésia, é um dos melhores prefácios de livro de Chesterton que eu já vi, né? Essa edição tá com um prefácio muito bom do Ivo Skander. Quem sou eu para recomendar algo para a Eclésia, mas eu gostaria muito de ler esse prefácio, né? Então espero que vocês tenham gostado. Dúvidas sobre distributismo, o Agnum tem os meus contatos, e vocês têm o artigo também, que já está publicado nos Anais do Congresso. E eu vou colocar na descrição o texto do Agnum, que eu acho que é uma boa ferramenta. Até logo.